Programa Zona 30 Esportiva, minutos, viu? apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Vamos lá, então. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Legal, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar o Facebook ou o Instagram, dar uma olhada no convidado que aqui participou durante o dia, ou mesmo ver programas anteriores que ficam ali alojados, dar uma revisada nos assuntos aqui posicionados. Nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor. Promoção fim de ano Ótica Santos, toda loja com descontos que variam de 20% a 50%. Armações de grau a partir de R$ 69,90 e ainda parcela tudo em 10 vezes sem juros em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, na Silva Jardim 1900, fone 3027 e 3019. E Espaço Vôlei, onde você fica sabendo todas as informações sobre o voleibol santamariense. Nosso convidado de hoje está aqui com a gente para a gente bater um papo legal, Leandro Tolfo. Satisfação recebeu, Leandro? Bom dia. Tudo bom? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos falar mais um pouquinho de voleibol, né, Tess? Nossa grande paixão. Mas o vôlei, né, está em alta, né? Foi um mês do vôlei, digamos assim, no mês de outubro e novembro, e a gente não podia deixar de trazer as informações, porque realmente tivemos aí eventos importantíssimos. 2 finais de semana, voleibol, né? Voleibol e voleibol. Isso, nós conseguimos trazer para Santa Maria em outubro agora 2 eventos de grande importância para o voleibol da nossa cidade, né? Nós tivemos num final de semana a Liga Gaúcha de Voleibol e logo no próximo final de semana já tivemos o campeonato municipal, né? Onde definimos os campeões da nossa cidade. Faziam 2 anos que nós não conseguimos realizar torneios na nossa cidade, competições esportivas de voleibol, então ficamos muito felizes e lá no CDM a gente viu que estava todo mundo muito satisfeito e até grato de nós conseguirmos retornar às atividades do voleibol competitivo na nossa cidade, né? Pois é, Leandro, aqui ó, 1 ano e meio ficamos sem atividades oficiais, sem competições. Qual foi assim que tu sentisse a reação do pessoal ao retornar às quadras, a sensação que o pessoal sentia que te passava ao retornar às quadras? O que tu sentiu no contato com o pessoal ali no dia a dia? Todo o recomeço, né, Tesses, ele tem algumas características, né? O principal deles é a retomada, é o reencontro, né? As pessoas realmente tinha algumas pessoas que nós não víamos há muito tempo, né? Principalmente as pessoas que vieram de fora. Na Liga Gaúcha, por exemplo, é uma equipe de Pelotas que nós não nos encontrávamos desde 2019. Então, é aquela sensação de reencontro, de rever amigos, muita gratidão, muita felicidade, satisfação de poder retornar às quadras, né? Claro que nem todas as equipes estavam em um bom nível, porque nem todos estão treinando regularmente, né? Mas as equipes que que chegaram até as finais, elas mantiveram o nível de voleibol, né? E como nós conversamos ao longo das competições ali, aquelas que nós imaginávamos que realmente iriam chegar até as finais, elas chegaram, né? E todas as que subiram ao pódio são as equipes que realmente se mantiveram, pelo menos com uma certa atividade durante a pandemia, né? Não que tivessem treinos regulares, mas assim que foram liberadas as quadras, retornaram às atividades para se apresentar de maneira mais competitiva nessas competições que a gente trouxe para Santa Maria, né? Então nós tivemos na Liga Santamariense de Voleibol o CFBV,
campeão no masculino, né? E a AVP de Pelotas, vice-campeã, e a Associação Amigos do Voleibol foi campeão, foi terceiro colocado no masculino, né? Já no feminino nós tivemos a BS Bills de Passo Fundo como campeã, a AVF de Santa Maria em segundo colocado e a UPV, né, que é uma equipe aqui de Santa Maria também, treina aqui em Camobi, como terceira colocada, né? Então, esse foi o resumo da Liga Gaúcha de Voleibol, né? Que foi a segunda etapa, a segunda Copa, né? Nós tivemos em Ijuí a primeira, né? Que a CFDV também venceu no masculino e a BS Bills também venceu no feminino, né? Então nós estamos vendo que na Liga Gaúcha já existe uma certa divisão de forças aí, né? Claro que a gente sabe que o BS Bills é uma potência no voleibol feminino gaúcho, né? Há anos já vem despontando aí como uma das grandes equipes, e o CFDV, como vice-campeão da Liga Gaúcha de Voleibol, vem comprovando aí que realmente é uma potência do voleibol amador masculino, né? No feminino tá iniciando as atividades, tá reformulando o time, então ainda tem muito caminho para trilhar, né? Já no Citadino, nós tivemos algumas afirmações de novas equipes, né? As duas equipes que ganharam, apesar de ter atletas já que jogavam no nosso cenário, são equipes novas. A Desp, por exemplo, é uma equipe que surgiu esse ano. O centro de treinamento, se não me engano, é no Clube Recreativo Dores. O SM Voleibol no feminino, foi campeão no feminino, treina no País Esportes, né? E nós tivemos uma reafirmação da Associação Amigos do Voleibol, que novamente subiu ao pódio em terceiro lugar, né? No masculino, o CFDV A ficou como vice-campeão, e no feminino nós tivemos a AVF também como segunda colocada novamente no feminino, né? E o terceiro colocado daí no feminino foi a equipe. Eu vou ter que buscar a minha colinha aqui agora, que me fugiu o resultado aqui, só um momentinho que eu já aqui. Ficou a UPV também, ficou como vice-campeã, ou como terceira colocada no feminino, né? Então, nós tivemos essas afirmações, né, de equipes que surgiram, de equipes que estão no cenário já há um bom tempo, né? A gente sabe aí que o Jean Ávila, por exemplo, com a AVF já está há mais de 10 anos no cenário santamarense, continua apresentando equipes competitivas, né? Agora com equipe mais de base, né? Por exemplo, no Citadino ele apresentou meninas de 14 anos em quadra, né? E jogando um voleibol de alta qualidade. Isso para nós nos traz uma satisfação imensa de ver que essa meninada continua jogando vôlei, né? Exato. Então a gente fica muito feliz de poder proporcionar à comunidade de Santa Maria esse retorno às quadras. Bom, vamos por etapa. Na competição da Liga Gaúcha, funcionou tudo bem dentro dos protocolos, deu para ti dali experimentar, fazer os experimentos necessários para te depois aplicar no Citadino, né? Foi um laboratório. As coisas funcionaram bem. O que tu pode dizer assim que te chamou a atenção até no que foi montado, no que foi apresentado e no que realmente aconteceu? Testes assim, nesse quesito de pandemia e protocolos sanitários de segurança, a gente tem que agradecer bastante a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que nos apresentou todos os protocolos que precisavam ser seguidos, né? Claro que em contrapartida a gente entregou tudo que eles nos pediram, né? Por exemplo, uma portaria para controlar a entrada das pessoas. Nós tínhamos acesso a 256 pessoas apenas no ginásio A, né? Nós utilizamos no feminino, por exemplo, o ginásio D. Só que a gente sabe que os protocolos sanitários eles só permitem pessoas sentadas no ambiente hoje, né? Então nós tivemos que pedir para os familiares e torcedores levarem cadeiras, porque nós não temos arquibancadas no ginásio D, né? Então ali no ginásio D foi permitido apenas 30 pessoas. Então nós tivemos que ter duas portarias no sábado pela manhã, porque na Liga Gaúcha de Voleibol nós fizemos 2 quadras pela manhã e aí somente as finais à tarde no CDM, né? No ginásio A. O que nós fizemos daí então para manter os protocolos? Colocamos portaria, colocamos acesso apenas com máscara, controle de temperatura, apresentação, principalmente a apresentação do passaporte, né? Que é através da carteira vacinal ou do ConectSUS, né? Do aplicativo ConectSUS. E assim as pessoas podiam acessar normalmente e assistir os jogos, né? Então, era liberado ao público? Era.
desde que seguissem esses protocolos. Até 256 pessoas no CDM, ginásio A, até 30 pessoas sentadas, às vezes que levassem cadeiras no ginásio D, e isso no sábado. No domingo, somente ginásio A, e aí sim, seguindo os mesmos protocolos, até 256 pessoas. Chegamos a ter mais de 200 pessoas no ginásio, não atingimos a lotação em nenhum momento, mas chegamos a ter mais de 200 pessoas no ginásio, tanto na Liga Gaúcha de Voleibol quanto na Liga Santamanense de Voleibol, ou seja, tínhamos boa presença de público, com certeza, e a gente já sabia que isso ia acontecer, né, Tesses? Mas o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi a boa vontade das pessoas. Pois é, isso que eu ia te perguntar, o pessoal principalmente que veio de fora, que veio de outros municípios. Em nenhum momento foi questionado os protocolos, em nenhum momento. Todas as pessoas seguiram os protocolos, entenderam, foram muito solícitas quando as pessoas que estavam na portaria pediram os documentos, os que não estavam com os documentos saíram para buscar em casa, se tivesse, ou se estava no carro, ou se não tinham como baixar o ConectSUS, fizeram no momento, apresentaram. Então, correu tudo muito bem, graças a Deus, dentro da civilidade que o voleibol sempre apresentou, né? Isso nos traz aquela eterna gratidão às pessoas que sempre fazem o voleibol um esporte civilizado, graças a Deus. Não, isso é importante porque o voleibol talvez seja um exemplo, é um dos primeiros, né, que realmente fez uma competição desse nível, sim, usando todos os protocolos, e talvez aí sirva como até um exemplo para outros que virão a fazer competições. O importante, né, Tesses, de dizer que essas duas competições que nós fizemos envolveu o dia inteiro de competições, né? Várias equipes. 16 equipes de fora da cidade, então os protocolos precisavam realmente ser seguidos à risca. E não ocorreu nenhum problema. Não tivemos, isso eu posso falar com certeza absoluta, 100% de adesão aos protocolos, né? Ninguém ficou sem acessar o ginásio. Todas as pessoas que no momento não estavam foram buscar no carro ou baixaram o aplicativo, como eu falei, e tiveram acesso, assistiram tranquilamente aos jogos e às competições. Única coisa que nós ainda não conseguimos implementar foi a Copa, né, para deixar o ambiente um pouquinho mais agradável, o pessoal poder consumir uma água, um lanche. Isso ainda nós não conseguimos fazer. Quem sabe para o ano que vem a gente já tem esse privilégio. Mas isso por causa do protocolo ou por... Exato, é para evitar as aglomerações, né? Como o protocolo ele pede pessoas sentadas, né, e sem circulação, é exatamente isso. Se tivéssemos a Copa, teríamos que ter um espaço para as pessoas ficarem sentadas ali e não no balcão, então a prefeitura achou por bem não permitir ainda o acesso à Copa. A gente sabe que se fosse por um acaso um ginásio ou um ambiente particular, teriam outras alternativas, mas ali, como por ser um ambiente público, a prefeitura nos solicitou que não tivéssemos Copa. E todo esse envolvimento de pessoas que teve, vamos começar pela Copa Gaúcha, pessoas que vieram de outros municípios, torcida, atletas, não teve nenhum caso de alguém que tivesse, naquele momento, apresentasse algum sintoma, nada, que tivesse detectado? Nada. Isso é uma coisa que a gente sempre faz, né, Tesses? A gente pede para que as pessoas que estejam com sintomas gripais que não venham. E na hora vocês tiraram também a temperatura? É que nesse número tão grande de pessoas, podia ter algum que tivesse... Nenhum. A aferição de temperatura foi feita em todas as pessoas e as pessoas estavam todas dentro da temperatura considerável, né? Então, não tínhamos sintomas febris, né? Claro, se alguém estava assintomático, não teríamos como descobrir. Sim. Porque a pessoa estava vacinada, claro, estava com a temperatura de acordo, estava usando máscara e acessou dentro do número de pessoas dentro do público aceitável, né? Nós tivemos uma fiscalização apenas, que foi no domingo pela manhã, que os fiscais da prefeitura foram até lá para verificar se no domingo do campeonato municipal, para verificar se estavam sendo seguidos os protocolos, e deram orientações, inclusive, aos porteiros lá para que seguissem exatamente o que foi determinado. Me diz uma coisa, na Copa Gaúcha, o nível técnico, o que tu podes falar das equipes? Era aquilo que tu esperavas? Sim. Você já falou que os candidatos ao título realmente venceram. E o que você pode nos dizer assim em termos de novidades? Apareceram atletas que te surpreenderam aí? Sim. Na verdade, assim, atletas que surpreenderam,
Não, porque a gente já conhece mais ou menos o cenário, mas nós notamos uma evolução muito interessante de alguns atletas que no ano passado, por exemplo, ou no primeiro semestre, ainda não estavam com todo esse voleibol. Eu tenho que fazer uma errata aqui na classificação da Liga Gaúcha de Voleibol, que a classificação correta é BS Bios campeã, Clube Recreativo Dores vice-campeã e a AVF em terceiro. Eu tinha colocado a AVF como vice, não, a AVF ficou em terceiro e a Clube Recreativo Dores como campeã. Já no masculino, aí nós tivemos a equipe da CFDV como campeã, o time da AVP Pelotas como vice-campeã e a Associação Amigos do Voleibol como terceiro colocado, né? O que nos surpreendeu, na verdade, positivamente, foi que os veteranos continuam com excelente voleibol, tanto que a associação ela subiu ao pódio na Liga Gaúcha de Voleibol e no Campeonato Municipal, né? A equipe das Dores, que tem atletas mais jovens também, mas tem muito atleta veterano, foi vice-campeã da Liga Gaúcha de Voleibol, né? Então é muito bom ver que não é só a meninada que tá despontando, mas o pessoal do veteranos do Master ainda continua muito forte, né? Então é muito interessante que o voleibol de Santa Maria tem essa característica, né? A gente já tinha comentado em outros momentos que nós conversamos que a nossa faixa etária aqui ela é bem extensa, né? Nós temos pessoas desde dos 13, 14 anos disputando as competições oficiais até 60 anos. Então isso nos traz uma alegria, porque realmente, se a gente olhar essa gama de atletas que nós temos aí, é muito interessante que esses meninos e meninas, eles conseguem se espelhar lá na frente ainda para continuar jogando voleibol, né? Com certeza. No municipal, tá? Na competição municipal, você falou, surgiu uma equipe nova, que acabou inclusive surpreendendo, né? Iniciou esse ano a feminina, né? Não surpreendeu, né, César? Porque é formada por atletas já conhecidos, já bem conhecidos. Claro, mas né? É uma equipe nova. Sim, chegou e já levou. É uma equipe que na verdade ela é formada por atletas que eram de outras equipes e elas estão treinando juntas há mais ou menos um ano, talvez, desde que foi liberado pela prefeitura o treinamento nos ginásios, né? Retornaram às competições e realmente voltaram com uma equipe bem forte, né? Tanto é verdade que foram campeãs municipais agora, que foi a SM Voleibol, né? Mas conta com atletas aí já de renome, né? Principalmente a Carol Garski, né? Que a gente sabe que é uma atleta de Santa Maria que no voleibol vem há anos já sendo considerada uma das nossas melhores atletas do voleibol, né? Mas, vamos dizer assim, fazendo uma contrapartida, a melhor atleta da competição foi uma jovem, que foi a Júnia Piveta. Que eu queria dizer o seguinte, isso é bom, é importante, mostra que mesmo com a pandemia estão surgindo novas frentes, novas equipes. Quer dizer, quanto mais equipes, claro, mais forte vai ser. Eu vou te passar uma lista aqui de equipes, Tesses, para tu ver assim que a gente não cansa de se surpreender com Santa Maria, né, no voleibol. A DESP, equipe nova. O PV não é nova de dizer que é de um ano para cá, mas não tinha participado ainda do campeonato municipal. Então, sim, nova, né? SM Voleibol, equipe nova. FPV, equipe nova. Passou da fase e disputou semifinal, né? Então nós estamos falando aí de 4, 5 equipes que surgiram durante a pandemia. Sim. Então o que isso demonstra para nós? Que o voleibol não para de ser praticado, mesmo em tempos difíceis. As pessoas elas continuam buscando e elas querem competição. Se não fosse por isso, não teríamos casa cheia em 2 competições. Sim. Então o que nos traz essa força para continuar brigando pelo voleibol na nossa cidade é isso. Não para de surgir equipe nova, não para de surgir gente nova para jogar. E o melhor, né? Vamos pensar no masculino. Veio gente de Lajeados, de Santa Cruz para jogar, para participar pela DESP, né? Tanto é verdade que o atleta que ganhou o melhor atleta da competição foi um atleta que veio de fora, né? Ele está jogando por Lajeado, mas se não me engano a origem dele é Bento Gonçalves, né? Que é o Giovanni. Vou pegar o sobrenome dele, que é um sobrenome bem complicado. Gartner. Giovanni Gartner, que jogou pela ADESP, foi considerado o melhor jogador da competição. Excelente jogador, né? Já tem um nível de voleibol aí, já jogou entre profissionais, né? E agora veio, graças a Deus, nos agraciar aí com um excelente voleibol na nossa cidade. Veio se somar. Quem foi ver os jogos no Municipal lá, viu equipes de alto nível, né? As semifinais e as finais foram muito boas no masculino e no feminino, realmente.
Perfeito. Bom, retorno, né, da pandemia, então competição oficial de novo. O pessoal deve ter ficado louco de vontade de ter novamente competição e daí te cobrar. Sim, com certeza. Já estou perguntando até aí, quando é a próxima? Sim, né? isso aí é Quando a lógico. Se foi um sucesso, o pessoal Isso. fica louco para Voleibol de quadra, dias 14 e 15 de novembro, nós teremos a competição em Carazinho pela Liga Gaúcha de Voleibol, né? Dia 14 é o masculino, dia 15 o feminino. Para se inscrever, bem simples, www.ligagaúchadevôlei.com.br, só entrar lá, tem as partes das inscrições lá, só seguir os passos, bem tranquilo. E aqui em Santa Maria, nós temos em novembro também o Open de Areia, que aí sim, né? Aí é pela cidade mesmo, é uma realização da Prefeitura Municipal com o apoio da Liga Santa Marense de Voleibol, dia 27 e 28 de novembro, e aí nós teremos várias categorias para disputar, né? Sub-21, dupla feminino e dupla masculino, livre, dupla feminino e dupla masculino, e quarteto 40 mais feminino e masculino. Tudo aqui no Beach, né, no Recanto Beach. Isso, vai ser 27 e 28, né, de novembro. As inscrições estão abertas até o dia 15. Então, até o dia 5 de novembro, ou seja, agora final de semana já encerram, né? As inscrições. Isso, o pessoal dá uma corridinha, bem tranquilo, só procurar nas redes sociais aí que tá tudo descrito, tem um aplicativo também, o IndyFit, que as equipes se inscrevem por ali mesmo, inclusive conseguem fazer o pagamento por ali mesmo. Vai ser em um final de semana? Um final de semana só. Classificatórias dia 27, finais dia 28. Vai ser espetacular também, com certeza, né? A gente tem em Santa Maria também atletas de grande renome no voleibol de areia. E aí sim, né? Vem toda a região disputar aqui, porque a gente sabe que a quarta colônia aqui tem muito atleta que só joga areia. E aí o pessoal vem para jogar também, né? Exatamente. Bom, e de quadra, esse ano não pretende fazer mais nada na cidade? Em Santa Maria é difícil, Tesses, assim, porque a gente tem a limitação de datas, né? Então, a partir de agora, a gente já começa a planejar 2022. A Liga Gaúcha de Voleibol, principalmente, ela vai voltar em 2022 com a sua temporada regular, que é de março a novembro. E aí sim a gente vai ter de volta aquele formato de competição que atraía todo mundo, que é o quê? Etapas mensais, 2 etapas mensais pelo menos, né? Até outubro, e aí em novembro as finais regionais e a final estadual sempre aqui na nossa cidade. E aí é aquela festa, né? 12 equipes femininas, 12 equipes masculinas, todo mundo dentro do mesmo ginásio, confraternizando, trazendo o voleibol para todo mundo. Isso é espetacular. E na Liga Santa Mariense, Taça Santa Maria de Voleibol, no dia do aniversário da cidade de Santa Maria, e o Citadino, que aí também volta em 2022 com o seu formato original, rodadas e finais de semana, um dia da semana com 2, 3 jogos, e nos finais de semana uma rodada completa aí com todos os times participando. Então o pessoal vai ter que ficar esperando até lá, com vontade de jogar e participando quando dá numa competição. Eu digo mais, né, Tess? Eu digo mais, assim, é uma oportunidade para as equipes que já tradicionalmente estão no nosso cenário melhorarem e se aprimorarem, e as equipes novas reforçarem os seus plantéis para chegar em 2022 realmente com muita força. Então, como você mesmo falou, está se formando novos atletas, novas atletas estão surgindo aí, novos jogadores. A própria equipe foi vice-campeã de meninas abaixo de 18 anos, né? Exato. Então, isso aí vai vir com certeza com toda a força a partir de 2022, porque o voleibol voltando à sua prática normal, digamos assim, que acontecia anteriormente, vai motivar mais o pessoal a vir para o jogo. Nós tínhamos uma preocupação, né, Tesses, às vezes que eu vim conversar contigo aqui, conversar com os telespectadores e ouvintes, a gente tinha uma preocupação de que o voleibol não parasse nunca, né? E nós comentávamos, né, que as pessoas continuavam dentro dos seus grupos, conversando sobre vôlei, sempre que tinham uma oportunidade, jogavam um voleibol na areia ou faziam um treinamento personalizado. Assim que foi liberado o treinamento em ginásios particulares, as equipes todas voltaram, todas. E aí é 100% de adesão mesmo, né? Logo que o CDM abriu os seus horários também para as equipes participarem, lotou os horários do voleibol. E isso foi um comentário, inclusive, dos organizadores do voleibol. A quantidade de equipes de voleibol que procuraram o CDM para treinar é maior do que os outros esportes todos, né? Então, a gente tem certeza que 2022 vai ser um sucesso por causa disso.
pelas pessoas. Não é pela organização, não é pelo esporte, mas principalmente pelas pessoas. As pessoas que praticam voleibol, elas são especiais. Elas são, não desmerecendo ninguém que pratica outro esporte, né? Por favor, não me entendam mal. Sim. Mas é a questão realmente do que o voleibol de Santa Maria traz no seu cerne, do que as pessoas que formaram o voleibol de Santa Maria apresentaram. Tanto é verdade que no Citadino, no feminino, nós tivemos a presença da família do professor João Vaz fazendo a apresentação, a entrega dos troféus, né? Isso nos trouxe uma alegria muito grande, porque ele foi uma pessoa muito importante no voleibol. Ele é um dos responsáveis por trazer o voleibol a esse nível que temos hoje. Vários atletas e várias atletas que treinam, que jogam ainda hoje, foram formadas pelo professor João. No domingo tivemos a presença do Druzian também fazendo a entrega dos troféus aos campeões no masculino. Então, são pessoas que ajudaram a formar esses caráteres, né? E a gente fica muito feliz de poder dar seguimento a tudo isso, né? Agradecer a Simone Pozobon, a Carol Garski e ao Ricardo Bertagnoli, que são meus parceiros aí na Liga Santamanense de Voleibol, que nos dão muita força para continuar na briga, né? E agradecer a todo mundo que faz parte desse mundo do voleibol, agradecer a ti também que nos dá esse espaço para a gente conversar sobre o voleibol, porque é importante a gente trazer para essas novas gerações a importância do que é a integração e a educação dentro do esporte. O último assunto, arbitragem. Manteve o quadro, vai formar novos árbitros, tem intenção de formar novos árbitros? Esse foi um assunto que foi tocado durante os 2 finais de semana, né? Conversando com o Marcelo Ávila, conversando com o João, com o Kiko, lá com o Rui, com a Beta, Tumé, né? Que são as pessoas que a gente sempre conta para fazerem nossa arbitragem. A ideia deles realmente é seguir apitando, né, em alto nível, porque são considerados hoje, graças a Deus, aí tem mais esse ponto de Santa Maria que nos deixa feliz. A arbitragem da Santa Maria é considerada hoje a melhor arbitragem que roda nos campeonatos amadores, né? Então, a gente tem muita segurança de contar com eles. E eles já estão procurando novas pessoas para formar os quadros, né? Então, isso nos traz tranquilidade para continuar contando com eles, né? Que se aumentar o número de partidos, inclusive... Exatamente. A necessidade. E eles têm levado sempre 3, 4 pessoas. Normalmente eram 3 pessoas que iam, né? O árbitro de cima, o árbitro de baixo e o mesário. O que eles fizeram? Estão levando 4 pessoas, sempre para revezar, para cansar menos, porque a gente sabe que no final do campeonato é bem complicado. Sim. Mesmo apitar 15 partidas não é fácil, né? E às vezes... quando chega na reta final também são jogos mais pegados. Exatamente, né? Então complica um pouco mais. E eles têm tido essa preocupação de levar sempre um árbitro a mais, para que eles entreguem com maior qualidade o espetáculo, né? Eles fazem parte do espetáculo também, né? Claro. E isso que é mais interessante, como as pessoas têm entendido isso e têm agradecido também a parte da arbitragem, né? Então deixar esse agradecimento. Porque às vezes tu monta uma grande estrutura, uma grande competição e tem uma arbitragem fraca, bota tudo a perder. Graças a Deus não é o nosso caso. Nós temos arbitragem de grande qualidade. O Marcelo, o João, o Kiko, o Biro, né, que são pessoas que apitam desde sempre no voleibol de Santa Maria, né? O Rui como mesário, a Beta como a organizadora deles todos, são pessoas que nos dão um grande suporte na arbitragem. Eu gostaria que um dia tu nos proporcionasse uma vinda de um deles aqui, pelo menos. Com certeza. Para a gente falar um pouco sobre a arbitragem de voleibol, até esclarecer certas regras, coisas, detalhes, que o pessoal muitas vezes, até por lei que vai assistir um jogo, ficar sabendo, às vezes, o que está acontecendo, porque às vezes tu está ali, mas por que fez isso? Por que aconteceu aquilo? Isso, existem, e sempre tem umas atualizações das regras, né, Tesses? Exatamente. Então, a gente sabe que agora, por exemplo, as interpretações dos 2 toques já estão sendo diferentes nas competições profissionais. Como eles estão vendo isso no amador? Porque a gente notou aqui nos nossos campeonatos, né, que às vezes quando a bola rodava um pouco mais, o público já, né? Mas a gente já sabe que existe uma interpretação nova a respeito disso, para dar mais volume de jogo, para dar mais rodagem, né? Os ralis serem um pouco mais competitivos. Porque como o voleibol está cada vez mais potente, mais intenso, precisa dar um pouquinho mais de liberdade, né? Se a gente realmente marcar tudo que tem que marcar, o voleibol ele fica estático. Com e certeza. A gente precisa que ele seja mais dinâmico. Vamos tentar trazer então alguém da arbitragem. Já vamos deixar combinado. Nosso programa, se pudermos fazer esse meio de campo, a gente já vou combinar com eles. O espaço vôlei aqui para informar não só os atletas, como os torcedores. Uma excelente oportunidade. Esclarecer um pouco as novas regras aí. Excelente oportunidade.
Muito obrigado pela tua vinda, né? Eu que agradeço. Parabéns pelo sucesso dessas competições e vamos esperar as próximas. Mantemos a bola voando. Grande abraço. Estamos indo embora. Um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Ubra. Na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube. 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis. Locação, vendas e administração de condomínios.